Olá a todos, meu nome é Walter dos Santos e este é o canal VS Consultoria. Pessoal, está aparecendo aí na tela de vocês uma notificação, deixa eu grifar aqui, uma notificação de decisão de processo administrativo para imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir. Duas coisas importantes. Nessa notificação nós temos aqui o resultado em que a autoridade de trânsito responsável pelo julgamento, a autoridade de trânsito do órgão executivo de trânsito, ou seja, Detran, mandou o resultado para o recorrente, para o condutor, né, como simplesmente indeferido. Eu tenho questionado isso muito aqui no meu canal, né? E aí, contra esta decisão já era, porque ele fala que foi indeferido, foi negado o meu recurso. O que eu vou fazer? E ele manteve aqui a penalidade, nesse caso, como a legislação a ser aplicada era aquela da data de abertura do processo, né, da instauração do processo, que foi no ano de 2016, então a legislação que vigorava naquela época era a imposição mais branda, ou seja, é essa mesmo que deve ser aplicada. Nessa parte ele acertou, imposição da suspensão do direito de dirigir por 2 meses, porque era isso que determinava o artigo 261 do CTB. Tudo bem? Agora veja, essa primeira defesa ela foi apresentada ao órgão executivo de trânsito, o órgão responsável pela emissão da minha CNH, ou seja, o Detran, que é o órgão executivo. Então nós estamos na fase da primeira defesa e eu perdi essa. Já era? Não, nós temos que interpor recurso para a primeira instância. Qual que é a primeira instância no direito administrativo de trânsito? É a Junta Administrativa de Recursos de Infrações. E obrigatoriamente ele tem que me dar essa opção, inclusive datando. Neste caso, nós temos até o dia 22/5 para interpor recurso. Utilizando-se deste exemplo, nós vamos elaborar um recurso agora para que vocês compreendam como isto é feito. Abra o seu editor de texto e logo em cima, na parte de cima, nós vamos escrever para quem nós vamos mandar o nosso recurso. Nesse caso, para a Junta Administrativa de Recurso de Infrações. Então nós vimos aqui e começamos a digitar: Ilustríssimo senhor membro presidente de uma das juntas administrativas de recursos de infrações, JARE, que funciona junto a este órgão executivo de trânsito, Departamento Estadual de Trânsito, no nosso caso, no estado de São Paulo. Tudo bem? Faça isso aqui. Pula 5 linhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vou colocar aqui a referência do meu processo nessas 5 linhas. Processo administrativo, número tal, portaria eletrônica, número tal. Igualmente, 1, 2, 3, 4, 5. Feito isto, vou colocar aqui a minha qualificação. Além da resolução 723 do CONTRAN, que alterou a resolução 182, veja que ela apenas alterou a resolução 182 do Detran. Essa resolução, a 723, ela uniformiza o procedimento administrativo para imposição das penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação. Além dessa resolução, o Código de Processo Civil de 2015, a Lei número 13.005, de 16 de março de 2015, que passou a valer um ano depois, portanto, em 16 de março de 2016, no seu artigo 319, ele nos diz os requisitos aqui da petição inicial, que é este documento que nós estamos fazendo. Então, todos esses dados aqui, nacionalidade, estado civil, profissão, número de inscrição no cadastro de pessoas físicas, CPF, RG, endereço e tal, basta a gente vir aqui que ele vai dizer, tá vendo? A petição inicial indicará o juízo a que é dirigida. No nosso caso, um exemplo, tá? É para JARE. Então lá seria o juízo a ser dirigido. E aqui no inciso 2,
ele fala tudo que nós temos que colocar ali na qualificação. Os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável ou não, a profissão, o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas, ou no caso de pessoa jurídica, o cadastro nacional de pessoa jurídica, o CNPJ, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu. Feito isto, eu vou dizer, então eu venho respeitosamente, a presença de Vossa Senhoria, esse é o pronome de tratamento dispensado para essas autoridades, então eu vou colocar aqui o que eu estou fazendo. No meu caso, o que eu vou interpor? É um recurso administrativo. Recurso administrativo, deixa eu dar um espaço aqui para ficar bonitinho, coloque em destaque no meio, recomendo por uma questão de estética. Recurso administrativo em quê? Em face da decisão do órgão executivo de trânsito, o DETRAN, que impôs a penalidade, no nosso caso, de suspensão do direito de dirigir por 2 meses, conforme a decisão ora encartada, anexa, carreada, enfim. O que o faz com fundamento? Nós estamos recorrendo com base em alguma coisa. Com base em quê? Com base no artigo 265 do CTB, cumulado com o artigo 11 da resolução 723 de 2018 do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, pelos fatos e fundamentos a seguir aduzido. Isso também está previsto lá no artigo 319 do Código de Processo Civil. Aqui embaixo nós vamos colocar o que agora, pessoal? Vamos colocar os fatos. Vamos digitar aqui, deixa eu só colocar isso aqui, calma aí. E aqui nesse exemplo a gente já pede, além dos fatos, uma preliminar. Preliminar de quê? De nulidade do processo administrativo. Por quê? A gente faz uma análise, né, do artigo 261 do CTB e vê quais são as possibilidades para que a autoridade de trânsito possa instaurar o processo administrativo para a imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir. E aí nós identificamos, não só nesse dispositivo, bem como na resolução ora em vigor, que é quando o condutor atingir 20 pontos, a somatória de autuações de multas que deem 20 pontos no período de 12 meses. Então, fiz 20 pontos, essa é uma possibilidade de se instaurar o processo administrativo. Aonde que está previsto? Está previsto lá na resolução 723, no seu artigo 3º, inciso 1. Ou naqueles casos por transgressões ou transgressão às normas estabelecidas no Código de Trânsito, cujas infrações, ela por si só, prevêem de forma específica a penalidade de suspensão do direito de dirigir. No mesmo artigo, só que no inciso 2, tudo bem? Assim, a autoridade, talvez por um equívoco, né, você dá aquele... instaurou o procedimento, ora, intestilha o procedimento aí apresentado, sob o pretexto de estar agasalhado pela norma. Só que nesse caso não era para ele instaurar, porque tem autuações, no caso específico aqui, tá? Tem autuações que já passou de 12 meses e logo elas não podem constar aqui como contagem para o período de 12 meses. Essa é a tese utilizada. Além do pedido de nulidade do processo, nós vamos pedir no mérito o arquivamento, por quê? Falta de fundamentação da decisão administrativa, porque, como vocês viram, a autoridade de trânsito ela limitou sem dizer indeferido. E isso não é fundamentação, né? Não é válido como motivação e nem fundamentação. Os atos da administração pública devem ser fundamentados e motivados. Ora, se o órgão criou, se a lei criou um órgão para julgamento, é ideal que ele faça o quê? Faça julgamento. E aí, em base às suas decisões, fundamente e motive. Estou indeferindo por isso, por isso, por isso, por isso, né? Então, eu estou motivando, embasado nisso, nisso e nisso. Mostrar dispositivo de lei, jurisprudência, fato, mérito, enfim. Só uma coisinha, antes de irmos para o mérito, é ideal que você cite algumas doutrinas. Como assim doutrinas? Alguns escritores que tenham livros falando sobre sobre as teses que você está defendendo
neste tipo de recurso. Então, no nosso caso aqui, nós utilizamos uma doutrina, né, da Maria Tereza Lopes, né, e do Marcos Neder, que ele diz o seguinte: a legalidade do ato administrativo será alcançada e mantida com a conjugação dos princípios imparcialidade, publicidade, oficialidade, informalidade, verdade material e garantia de defesa. Então veja como é importante utilizar aí uma doutrina. Igualmente, a Ana Clara Victor da Paixão, ela leciona sobre o devido processo administrativo disciplinar, mas pode ser perfeitamente utilizado aqui. E em parte da sua obra ela diz: todas as decisões que afetam direitos individuais devem ser suficientemente motivados. É ideal que você use essas doutrinas para aquilatar, reforçar o que você está defendendo, a sua tese. Igualmente, o Edgar Silveira Bueno Filho, ele diz que a necessidade de motivação dos atos administrativos decisórios é decorrência direta dos princípios da administração pública elencados lá no caput, na cabeça, na primeira parte do artigo 37 da Constituição Federal. E aí, prosseguimos nós. Com efeito, né, a obediência aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e os atos não se encontram motivados ou fundamentados. Por que que isso não está nesse caso? Deveria estar, né? Então, por isso que o processo deve ser nulo. E aí, nós vamos ainda mais para frente argumentando tudo isso. Agora sim, aqui no capítulo do mérito, deixa eu dar um destaque isso. Capítulo do mérito, você pede o arquivamento do feito por falta exatamente da motivação e fundamentação da decisão administrativa por tudo aquilo que nós alegamos, tá? Nós colocamos logo de início. É ser disso que para a imposição das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisões ou decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente. Isso está na lei, então não é razoável que a autoridade chegue e apenas escreva aqui: o seu processo, o seu recurso foi indeferido. Isso não vale como fundamentação nem decisão, nem fundamentação da decisão administrativa, né? Principalmente em processo administrativo, que deve assegurar ao infrator aí o amplo direito de defesa. Então, o processo administrativo de suspensão de dirigir, ele deve ser bem fundamentado as decisões, porque senão não teria por que criar um órgão para recursos, sendo que eles não vão, né, motivar suas decisões nem fundamentar. Simplesmente grafaram lá: a sua defesa fora recusada, indeferida. Isso é um desleixo, né? Isso é desídia, passivo inclusive de outras penalidades para essa autoridade preguiçosa. Dito isso, vamos para o capítulo dos pedidos. Depois de argumentar tudo isso, você diz que o processo deve ser arquivado. E aí, como você diz que o processo deve ser arquivado, você vai consignar isso em pedidos, como: diante do exposto, requer-se, digne-se Vossa Senhoria em determinar o arquivamento do processo. Você deve requerer ainda, a fim de que não seja aplicada nenhuma penalidade, nem restrições, inclusive para fins de renovação da CNH ou mesmo adição de categoria, enquanto não acabar o julgamento, porque o artigo 284, parágrafo 3º do CTB, garante isto para você. Igualmente, você diz o seguinte: caso o recurso não seja julgado em até 30 dias, né, como manda o artigo 285 do CTB, você requer o efeito suspensivo, a fim de que não seja imposta nenhuma penalidade, tudo bem? Igualmente, você diz o seguinte: caso a anulação não seja o entendimento de Vossa Senhoria, o que o faz apenas por hipótese, solicite ao órgão executivo de trânsito, DETRAN, cópia integral do processo administrativo, inclusive a defesa apresentada, com o devido protocolo, a fim de complementar as informações de defesa relativa ao recurso, objetivando uma melhor análise da situação recorrida e após seja anexado a microfilmagem das infrações, né, para a gente analisar melhor. E aí, em arremate, você vem aqui e utiliza: por fim, impugna-se que todos os argumentos, né, sejam
motivadamente cotejados, enfrentados, rebatidos, sob pena de serem reivindicados nas próximas fases recursais, a aplicação analógica do princípio de que todo argumento que não for contestado, esses argumentos então deverá ser considerado como verdadeiros. Ora, não foi contestado, logo é verdadeiro. Base, fulcro para isso, o artigo 15 e artigo 489 do Código de Processo Civil. Nossa, Walter, mas Código de Processo Civil, sim, o artigo 15 do Código de Processo Civil diz que poderá ser utilizado de forma supletiva e subsidiariamente no processo administrativo. Tudo isso por ser medida da mais lídima justiça. Termos em que pede deferimento, local, seu nome e assina bonitinho. Este recurso ele faz parte do meu acervo de modelos de recursos iguais a este. O link para você acessar esse material está na descrição desse vídeo. Você pode adquirir. Lá tem recurso contra multa de trânsito, lá tem recurso contra a imposição de penalidade da suspensão do direito de dirigir, bem como contra a imposição de penalidade de cassação da Carteira Nacional de Habilitação e contra diversas multas. São modelos de recursos já utilizados em casos reais em que obtivemos sucesso para os nossos clientes. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, inscreva-se nesse canal, deixa o seu joinha e mande a sua pergunta que eu terei maior satisfação em te responder.